Boa noite, meus irmãos, a paz de Cristo. Eu confesso que toda vez que eu tenho que pregar, né, é uma emoção diferente e é uma responsabilidade, né, muito grande estar aqui para trazer essa palavra para vocês. Deixa só meu computador ligar aqui. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, no capítulo 6. Leremos inicialmente do versículo 18 até o versículo 20. Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 6, 18 ao 20. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer o conhecido ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Na Bíblia Viva, uma tradução que eu gosto bastante, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas, enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Senhor Deus e Pai, nós, mais uma vez, clamamos a Ti pela Tua presença, e eu te peço em especial que o Senhor me use nessa noite, Deus, que de fato não fale eu aqui, mas que o Senhor venha falar através de mim, Deus, e que o Senhor ministre os irmãos assim como o Senhor me ministrou. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. O tema principal do mês dos jovens, cuja divisa está em Mateus 28, diz sobre a grande comissão, a nossa missão, de fato, como cristãos, de ir e fazer discípulos. E a gente passou por uma série de palavras extraordinárias já aqui. Nas duas últimas quarta-feiras tivemos palavras extraordinárias, começando com uma palavra muito forte de Igor. Ele bateu na gente sem dó mesmo, mas nos deixou algumas reflexões muito importantes. Primeiro, como faremos discípulos, como poderíamos, fazer discípulos, sem antes negarmos a nós mesmos e tomar cada dia a nossa cruz? Como faremos discípulos se a gente não entende o nosso papel dentro do corpo de Cristo? Como faremos discípulos se somos egocêntricos e egoístas? E como poderíamos fazer discípulos se não somos discípulos? Então, Igor deu a entender para a gente, que o primeiro passo para que a gente consiga fazer discípulos é nos tornar discípulos de Cristo. O pastor Rony, no sábado seguinte, nos trouxe outra reflexão importante, também usado de maneira grandiosa por Deus. Ele disse que sem a presença de Deus, essa missão, essa grande comissão, ela é impossível de ser realizada. Apenas com as nossas forças, a gente não consegue. E a grande comissão começou com a igreja orando. Ele mostrou aqui o texto de Atos, capítulo 1, no versículo 14, quando depois de Jesus ter subido, os seus discípulos voltaram e todos eles oraram junto. E sem oração não faz sentido a gente sair para fazer discípulo. E não adianta sermos ativos na obra de Deus, mas vazios do Deus da obra. Ele deixou essas reflexões para a gente. Então a gente entendeu já duas coisas. Antes de sairmos para fazermos discípulos, a gente precisa ser discípulos. E precisamos também ir para os pés de Cristo, orar, ter intimidade com Ele. Então somos discípulos, temos vida de oração, estamos constantemente indo aos pés de Cristo, praticando suas verdades.
Agora podemos então sair para cumprir a nossa missão e fazer discípulos. Podemos, mas muitos de nós não vamos. E por que não vamos? João Paulo, na última quarta-feira, trouxe outra reflexão. A gente não vai, segundo ele, porque a gente não entendeu ainda que Deus nos ama. A gente não entendeu ainda o poder transformador desse amor. Não entendemos também que essa missão trata-se de um ato de amor, porque é impossível a gente ser transformado pelo amor de Cristo, a gente experimentar as coisas que Cristo nos proporciona e não querer que outras pessoas também participem disso, também tenham essas experiências. Mas você pode dizer, não, mas eu entendo, Deus me ama, eu fui transformado, eu sou discípulo, eu estou constantemente orando, mas ainda assim eu não consigo cumprir minha missão. E por que eu não consigo? O que acontece com a gente? Nos falta alguma coisa. A gente se torna, como ficou famoso o bordão, crentes obesos, que estão constantemente escutando a palavra, se alimentando dela, mas não conseguem passar adiante, não conseguem discipular pessoas. E isso fala muito comigo, porque eu deixo muito a desejar nesse aspecto. Eu poderia estar falando muito mais de Cristo, eu poderia estar fazendo muito mais discípulos, eu poderia estar expressando muito mais o amor de Cristo às pessoas. E o Espírito de Deus me ministrou de uma maneira grandiosa através da vida de Paulo. Vamos abrir de novo em Efésios, capítulo 6, mas agora a gente vai ler do versículo 10 até o 20. E assim diz Paulo: por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas, para fazer isso, vocês precisam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem também os sapatos que possam fazê-lo andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo, para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem, continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem também por mim e peça que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Vamos só ler mais uma vez os versículos 19 e 20. Orem também por mim e peçam que Deus me dê as palavras certas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do mistério do Evangelho. Eu sou embaixador a serviço desse Evangelho, embora esteja preso em correntes. Mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Então perceba, tinha algo em Paulo que muitas vezes falta em nós e que faltava em mim. Essa coragem de falar de Deus corajosamente. Mahatma Gandhi tem uma frase muito interessante que diz: é fácil se posicionar no meio da multidão, mas é preciso ter coragem para se posicionar sozinho. Então, muitas vezes, enquanto a gente está na igreja, é muito fácil a gente se posicionar e falar de Cristo. Mas o difícil, de fato, é quando a gente está no nosso meio secular, na escola, no trabalho, a gente ter esse mesmo entusiasmo, essa mesma coragem para falar. Nesse momento, a gente, de fato, precisa de coragem para falar de Cristo. E Paulo era extremamente corajoso no que diz respeito à sua missão. Nem a morte assustava Paulo. Paulo entendeu o recado de Cristo. Ele entendeu que viver é Cristo e que o morrer é lucro.
Vamos só ler mais uma passagem em Atos, no capítulo 21, versículos de 1 a 14, para a gente entender um pouco da coragem de Paulo. Atos 21, do 1 ao 14. Assim escreveu Lucas: depois de nos despedirmos, navegamos direto para Cos. No outro dia alcançamos Rhodes e então fomos para Pátara. Ali tomamos um navio que estava partindo para a província síria da Fenícia. Ao avistarmos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio descarregou. Descemos em terra e procuramos os crentes do lugar, e ficamos com eles por uma semana. Esses discípulos avisaram Paulo, o Espírito Santo profetizava por meio deles, que não seguisse para Jerusalém. No fim da semana, quando voltamos para o navio, a igreja inteira, com as esposas e filhos, desceu conosco à praia, onde nós oramos e fizemos as nossas despedidas. Então fomos para a borda e eles voltaram para casa. A escala seguinte, depois de deixarmos Tiro, foi Ptolemaida, onde cumprimentamos os crentes, mas só ficamos um dia. Dali, prosseguimos para Cesareia, onde ficamos na casa do evangelista Filipe, um dos primeiros 7 diáconos. Ele tinha 4 filhas solteiras que possuíam o dom da profecia. Durante a nossa permanência de diversos dias, um homem chamado Ágabo, que tinha também o dom de profecia, chegou da Judéia e nos visitou. Ágabo tomou o cinto de Paulo, amarrou com ele os próprios pés e as mãos e disse: o Espírito Santo afirma, assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus de Jerusalém e entregue aos romanos. Ao ouvir isso, todos nós, os cristãos deste lugar, e os companheiros dele de viagem suplicávamos a Paulo que não seguisse para Jerusalém. Porém ele disse: por que todo esse choro? Vocês me estão despedaçando o coração. Pois eu estou pronto não somente a ser preso em Jerusalém, mas também a morrer por causa do Senhor Jesus. Quando se tornou evidente que não podíamos fazer Paulo mudar de opinião, desistimos e dissemos que seja feita a vontade do Senhor. 3 coisas interessantes nesse texto. Primeiro, o quanto Paulo era querido pelos seus irmãos. Eles chegaram lá no versículo 4, em um lugar, desceram em terra e ficaram uma semana com os crentes dali. E durante esse período, os discípulos de Cristo ali foram usados pelo Espírito Santo para avisar a Paulo sobre o que aconteceria com ele em Jerusalém. Então todos eles suplicaram a Paulo para que não fosse. Eles não queriam que nada de mal acontecesse com Paulo. Mas não adiantou. Ainda assim, Paulo saiu, mas eles, no versículo 5 diz, todos foram acompanhar essa saída de Paulo e dos outros discípulos. Então ele era muito querido pelas pessoas. E é muito bom também a gente ver no versículo 10 e 11, o cuidado de Deus com Paulo, avisando de novo o que aconteceria com ele na sua ida a Jerusalém. Dessa vez ele usou Ágabo, um profeta, que mostrou exatamente como seria. Pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos e disse: o dono desse cinto, vai acontecer isso aqui com ele, e ele vai ser entregue aos romanos. E, por último, e mais importante, a coragem de Paulo. Lucas e os outros que estavam ali ainda tentaram convencer ele mais uma vez: não vai ser ruim para você. Você vai ser preso, você possivelmente vai ser morto, não vai. E a resposta de Paulo é muito impactante. No versículo 3 ele diz: porém, ele disse, por que todo esse choro? Vocês estão me despedaçando o coração. Pois eu estou pronto não somente para ser preso em Jerusalém, mas também a morrer por causa do Senhor Jesus. E aí eu estava sendo ministrado por Deus com esse texto, e eu me fiz uma pergunta: de onde vem tanta coragem? Como pode alguém ter tanta coragem de enfrentar de fato a morte, talvez aquilo que mais temamos, e não temer isso, né, para cumprir sua missão? E essa coragem vinha da intimidade que ele tinha com Deus. Paulo sabia, como a gente leu lá em Efésios 6, tudo o que ele precisava para conseguir cumprir essa missão.
Lá no versículo 13 de Efésios 6, ele diz: portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Então, ele sabia que haveriam dias ruins, ele sabia que ele passaria por provações, por tentações, ele sabia que ele poderia ser preso, que ele poderia ser morto, mas ele também sabia tudo o que ele precisava para resistir a isso. E caso ele não conseguisse resistir, ele sabia também que Cristo estava com ele. Então, o morrer para ele seria lucro, porque ele estaria cumprindo a sua missão. Mas, além disso, Paulo também tinha coragem, porque ele pedia isso em oração, e pedia inclusive para os seus amigos. Lá em Efésios 6:20, ele fala: eu estou na prisão agora por pregar esta mensagem, mas orem para que eu continue a falar dele corajosamente, até mesmo aqui na prisão, como é o meu dever. Então, além dele ter essa intimidade com Deus, ele se rodeava de pessoas que também tinham intimidade com Deus. E através dessa comunhão com pessoas de Deus, ele também conseguia aumentar a sua fé, ele também conseguia um suporte espiritual. Ele pedia oração para os seus amigos. E Paulo tinha uma fé também muito grande. Vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículos de 7 a 12. Segundo Timóteo 1, de 7 a 12, diz assim: pois o Espírito Santo, que é um dom de Deus, não quer que você tenha medo das pessoas, mas que seja sábio e forte, amando-as e gostando de estar com elas. Se você despertar essa força interior, nunca terá medo de falar do nosso Senhor aos outros, nem de que eles saibam que eu sou seu amigo, muito embora eu esteja aqui na prisão por causa de Cristo. Você estará pronto a sofrer comigo pelo Senhor, pois Ele lhe dará forças no sofrimento. Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua bondade para conosco por meio de Cristo. E agora Ele tornou isso bem claro para nós, mediante a vinda do nosso Senhor Jesus, que quebrou o poder da morte e nos mostrou o caminho da vida eterna por meio da confiança nele. E Deus me escolheu para ser seu missionário, para pregar aos gentios e ensinar a eles. E é por isso que eu estou sofrendo aqui na prisão. E é certo que não estou envergonhado disso, pois conheço aquele em quem confio e tenho certeza que ele é capaz de guardar com segurança tudo quanto eu lhe dei até o dia da sua volta. Então, Paulo tinha certeza das promessas de Deus, tinha certeza da sua salvação, tinha certeza do porquê ele tinha que cumprir sua missão. Paulo amava as pessoas, Paulo queria transmitir esse amor. Ele era de fato um discípulo de Cristo, ele vivia aos pés de Cristo. E esse último versículo de Timóteo que eu li agora, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, ele é muito forte. Ele é muito forte. E a gente tem que tomar esse versículo para nós, aplicá-lo em nossas vidas. No hino 377, do cantor cristão, diz assim: não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim, mas eu sei em quem tenho crido, e estou seguro que é poderoso, para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Que tenhamos certeza dessa promessa de Deus para nós, que tenhamos ciência da nossa missão e tomemos coragem, assim como Paulo tinha, para levar do Evangelho de Cristo, custe o que custar. Que realmente a gente entenda essa missão, tomemos para nós essa missão e façamos com que a missão de Cristo, a missão de Paulo, a nossa missão seja executada. Amém?